Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante. Entender como a música sem palavras encontrou sua própria voz, saiu dos bastidores e se tornou a grande estrela no palco da história. E para começar, uma pergunta que parece simples, mas que carrega um mundo de história por trás. Afinal, a música consegue mesmo existir sem palavras? Hoje em dia a resposta parece óbvia, né? Mas nem sempre foi assim. Pois é, a verdade é que, durante a maior parte da história, a música e a voz humana eram praticamente inseparáveis. Os instrumentos estavam ali, claro, mas sempre em segundo plano, como um suporte. Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa primeira parte se chama O Herói Desconhecido da Música, e a legenda já entrega o ouro, quando os instrumentos eram apenas backing singers. É exatamente essa a ideia. Vamos voltar bastante no tempo. Pensa só, na Grécia Antiga, em Roma, o papel de um instrumento era bem claro. Ou acompanhava quem cantava, ou marcava o ritmo para rituais e peças de teatro. Ponto. Agora a gente avança uns 1000 anos, chega na Idade Média e a coisa fica ainda mais restrita. A igreja dominava o cenário cultural e o que reinava absoluto era o canto gregoriano. Música sacra, puramente vocal. Os instrumentos praticamente sumiram do mapa. Mas aí, o mundo começou a mudar. E a gente entra na Renascença. É aqui que o jogo começa a virar. É o momento em que a música instrumental começa a achar sua própria voz e as sementes de uma revolução são plantadas. Essa linha do tempo ajuda muito a gente a se localizar. Acabamos de sair da Era da Voz, lá na Idade Média, e agora estamos pisando na Renascença, o grande ponto de virada. Esse período que vai preparar o terreno para o avanço incrível do Barroco e depois para a Era de Ouro da música instrumental. Tá, mas por que essa mudança toda assim, de repente? Bom, não foi uma coisa só, foi uma combinação de fatores. Primeiro, o humanismo, que despertou um interesse enorme por entretenimento fora da igreja. Segundo, uma nova classe de gente rica, os patronos, começou a investir pesado nos artistas. Terceiro, o comércio e o intercâmbio cultural pela Europa espalharam novas ideias e, claro, novos instrumentos. E, um ponto crucial, a tecnologia dos próprios instrumentos melhorou muito, tornando eles bem mais versáteis e expressivos. E a gente vê o resultado disso na prática. Compositores como Palestrina começaram a ousar. Eles passaram a escrever peças que eram só para instrumentos, como as canzonas. Imagina música vibrante, complexa, sem nenhuma voz humana. Naquela época, isso era algo revolucionário, um passo gigantesco. E esse passo gigantesco nos leva direto para o próximo capítulo, o avanço barroco. E aqui, a música instrumental não só cresce, ela simplesmente explode. Para organizar toda essa criatividade, surgiram novas formas, novas estruturas. Uma das mais importantes foi a sonata. Pensa nela como se fosse um roteiro de uma história. Primeiro vem a exposição, que apresenta os personagens, ou seja, os temas musicais. Depois o desenvolvimento, que é onde o drama acontece, os temas se transformam. E no final, a recapitulação, que traz tudo de volta, fechando a história. Isso deu uma profundidade narrativa para a música que era inédita. Outra forma que se tornou super popular foi a suíte. Diferente da sonata, que era mais rígida, a suíte era como uma coletânea, um conjunto de várias peças curtinhas. Geralmente, elas eram baseadas em ritmos de dança, criando uma peça maior, cheia de contrastes. Então, para ficar bem claro, a sonata é focada, dramática, com uma estrutura bem definida. Já a suíte é mais livre, mais variada, uma coleção de humores e ritmos. Eram duas ferramentas novas e muito poderosas para os compositores da época. E com essas novas ferramentas apareceram os heróis, os virtuosos, músicos geniais. Compositores como Antônio Vivaldi escreveram concertos não apenas para serem bonitos, mas para mostrar a habilidade espetacular dos músicos. O solista, principalmente o violinista, virou a grande estrela do espetáculo. Daí em diante, não tinha mais volta. Os instrumentos tomaram conta do palco principal de vez, e isso levou ao nascimento de uma das maiores invenções da música, a orquestra como a gente conhece hoje. Essa comparação aqui é brilhante. De um lado, os pequenos grupos que tocavam em salões para pouca gente, do outro, a força avassaladora da orquestra sinfônica completa, a escala, o volume, a ambição, tudo cresceu de uma forma exponencial. Essa foi a era de mestres como Mozart e Beethoven. Eles pegaram essa ferramenta nova e poderosa, a orquestra, e a usaram para aperfeiçoar a sinfonia. Com ela, eles contaram as histórias mais complexas e emocionantes, cheias de tensão e de triunfo. Tudo isso sem usar uma única palavra.
Muito bem, vimos toda essa jornada incrível. Mas, no fim das contas, o que realmente foi o motor por trás dessa mudança? Vamos desconstruir rapidinho essa revolução. No final, tudo se resume a 4 fatores principais. Primeiro, a tecnologia. Instrumentos melhores abriram um novo mundo de sons. Segundo, um novo público. Patronos ricos e a classe média criaram uma demanda por concertos. Terceiro, o intercâmbio cultural, que espalhou as novidades musicais pela Europa. E por último, novos valores, com o humanismo celebrando a expressão do indivíduo, dando aos compositores a liberdade para criar apenas com som. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a música sem palavras, ao longo de séculos, aprendeu a contar histórias tão poderosas, que história ela está contando para nós hoje? Seja na trilha sonora de um filme, num solo de jazz ou na música eletrônica que a gente ouve, essa jornada continua, mais viva do que nunca.